Começando agora mais um programa Canção com Todas, né? E hoje nós vamos abordar o assunto sobre educação. Hoje que teve para votação, né, o Fundeb, mais uma vez foi adiado, infelizmente. Meu nome é Camila, sou professora da rede estadual e hoje eu vou fazer uma entrevista com o companheiro Tiago Martins, que ele é da setorial de Camaragibe do Sintep, né, do sindicato da gente, da minha rede, e ele vai fazer, eu vou fazer uma entrevista com ele e a gente vai conversar um pouquinho, tanto sobre a questão do protocolo, que foi anunciado a semana passada, numa entrevista com o secretário de Educação, em conjunto com o secretário de Saúde, colocando para a sociedade pernambucana assim, algumas medidas, né, de segurança na volta às aulas. Eu acho importante trazer isso para vocês, a gente conversar sobre isso e sobre o Fundeb, né, que há tanto tempo vem sendo discutido, né, a professora Dorinha, né, que juntou a direita, a esquerda, mais de 120 reuniões, né, e ontem, né, o lado do presidente, o pessoal da direita, ontem veio, né, tentar colocar isso abaixo, né, não conseguiu votar o Fundeb hoje, e Tiago vai esclarecer essas questões para vocês. Eu gostaria de apresentar Tiago, com vocês a palavra. Tiago, eu queria conversar contigo sobre a questão, começar com a questão do protocolo de volta às aulas, né? Porque os professores, alguns pais de alunos, estão bastante preocupados com essa questão. Eu gostaria de saber, vocês, como Sintep, saber se vocês participaram desse processo de elaboração desse protocolo. Uhum. Ok, boa noite a todos, né, do programa. Obrigado pelo convite. É muito importante nós do Sintep termos esse espaço, né, nas mídias sociais de uma forma geral, né, para nós debatermos e conversarmos sobre a educação, principalmente nesse momento, né, de pandemia. Então, é interessante, já no início de tudo, colocar que o Sintep, desde o primeiro momento, né? E aqui eu coloco como primeiro momento o dia 18 de março, quando foi decretado, né, a paralisação das aulas presenciais, e aí logo em seguida, no início de abril, quando caiu de cima para baixo, né, de uma forma vertical, né? E também posso ir além e dizer que sem consulta, não é? Sem um debate maior com a categoria enquanto professores, com a comunidade escolar, enquanto pais e alunos, sobre as aulas que hoje estão sendo denominadas de aulas remotas, né? Aulas via online, não é? Então, é interessante já no início, e procurando responder essa pergunta, Camila, deixar isso bem claro, né? Foi de uma forma vertical, no primeiro momento. A gente não foi contactado enquanto sindicato. A gente tem informações também que não houve assim um envolvimento com a população de uma forma geral, com a comunidade escolar, mais uma vez aqui citando, né, pais e alunos. E a questão veio de uma forma vertical e unilateral, né? Então, de repente, a partir de abril, a gente começou a receber essa demanda de aulas através de um canal, né, que é o Educa PE, e de uma transmissão por um canal que a gente tem hoje uma média de 60 a 70% das pessoas, aí eu falo de população, não só da educação, um canal que não dá acesso, né? Essa população, 70%, 80% das pessoas não tem acesso a esse canal, o Educa PE, né? Essa plataforma. E não só a questão do canal, mas podendo ter essas aulas através de YouTube, né? Onde nós temos o nosso aluno hoje, né, da rede estadual pública de educação, em alguns casos, famílias que estão passando por problemas de alimentação, do básico, né? E aí a gente se pergunta como esse pessoal tem acesso a essas mídias sociais para ter aula, né? Essas aulas chamadas aulas remotas, né? Que é diferente de EAD, que é um outro ramo, uma outra questão que eu até já me proponho aqui ao pessoal
um debate futuro, quem sabe, em relação à questão da EAD, que diz respeito à BNCC, a nova BNCC, que está também aí, né, trazendo transtornos para a educação de uma forma geral no Brasil. Mas não fugindo à questão, então essas aulas remotas elas foram colocadas de uma forma muito vertical, né? O sindicato não recebeu muito bem, né? Até porque nós do sindicato a gente sempre teve uma postura de abertura com a Secretaria de Educação, com o governo do Estado, de uma forma geral, para debatermos e encontrarmos soluções para que sejam comuns para todos nós, não é? Não só para a educação, mas envolvendo dentro da educação os pais de aluno, os alunos, a comunidade escolar como um todo, os professores, né? E toda a direção entre todos os outros envolvidos da educação. Então, foi de uma forma vertical. A gente, logo em seguida, procurou resposta da Secretaria de Educação, chamou o secretário de Educação, Fred Amus, para conversarmos, né? Essa conversa, né, e esse debate, no início, também foi colado junto ao Ministério Público, né? Se colocando de forma em que nós queríamos uma postura diferente da Secretaria de Educação com relação a tudo que estava acontecendo nesse sentido de aulas remotas. Então, foi quando o secretário nos recebeu, a gente elaborou um documento com vários itens, né? Com 8 páginas, se eu não me engano, e foi entregue esse documento à Secretaria de Educação no último dia 1 de junho, né? Para ser analisado e juntos pudermos traçar como ficariam essas aulas remotas e uma possível volta, um possível retorno, claro que respeitando a questão da OMS, em primeiro ponto, né, a Organização Mundial da Saúde, e depois o Ministério da Saúde, se é que nós temos ministério, né? E depois ainda, né, a Secretaria de Educação do Estado. Então, a gente está procurando fazer um trabalho em comum acordo com a participação das várias secretarias do governo do Estado, respeitando as deliberações da Organização Mundial da Saúde e procurando construir também, né, com os pais, estudantes, todos aqueles que participam da comunidade escolar, como ficarão ainda essas aulas remotas e um possível retorno. Né? Era outra coisa que eu queria perguntar a vocês. Qual a postura, assim, qual o pensamento do sindicato, né? Porque vocês são a entidade representativa, né, dos professores, dos trabalhadores em educação, né? E só nós somos uma parcela gigantesca da sociedade. O que vocês pensam desse retorno? Se está na hora certa? Assim, qual a postura do sindicato em relação a isso? O que vocês pensam nesse retorno? Assim, se já está perto, se vocês acham que já está na hora, se não... Bom, a primeira coisa, Camila, que a gente coloca, e aí eu reafirmando mais uma vez a fala, né? E eu tenho que ter cuidado com minha fala, porque eu aqui estou como representante, você acabou de colocar, né? De uma das maiores instituições, né, representativas de uma categoria dentro do nosso país, que é o Sintep. Então, eu tenho que ter cuidado na minha fala. Então, eu afirmo veementemente que a primeira proposta do Sintep sempre foi e sempre será o diálogo, né? É o debate. Então, o que a gente coloca aqui, desde o início e até os dias de hoje, está até melhorando, vamos dizer assim, mas foi uma falta de uma certa comunicação entre todas as partes. Então, quando o sindicato entrou, chamou o secretário de Educação, né? Chamou o secretário de Saúde do governo, né? Para uma conversa, para um debate, né? Em particular sobre a educação, sobre essas aulas remotas. A gente começou a acompanhar muita reclamação, não só no pensamento da volta, mas dentro das questões das aulas remotas, né? Então, aquela reclamação que se diz respeito, como eu estava dizendo ainda no início, do aluno que não tem acesso, daquele aluno que muitas vezes não tem nem um computador dentro de casa, usa o celular da mãe para tentar estudar, a mãe que procura ou o pai que procura, através de muita luta, colocar algum crédito ali para ele ou ela poder assistir aquela aula remota,
né? E com problemas ainda que nós temos, que a gente sabe que temos que avançar em relação à internet de uma forma geral, às mídias sociais dentro do nosso país, né? E aqui, claro, Pernambuco. Então, no primeiro momento, o Sintep já se debruçou sobre esta problemática e chamou o sindicato para conversar sobre isso, entendeu? Desculpe, chamou a Secretaria de Educação, né, o governo em si, para conversarmos sobre essas aulas remotas, né? Então, no momento em que nós conversarmos sobre as aulas remotas, e aí isso começou a vir também a uma grande reclamação de professores, de pais, de alunos que não estavam conseguindo acompanhar, alunos que diziam que não estavam conseguindo entender, ter um aprendizado, professores se reclamando porque não sabiam muitas vezes lidar com as ferramentas, né? Não houve esse subsídio por parte da Secretaria de Educação, né, para com os professores e a comunidade escolar de uma forma geral. Então, o que a gente esperava era que houvesse subsídios para que isso pudesse acontecer, respeitando o LDB, respeitando a Constituição, respeitando o Estatuto da Criança e do Adolescente, dando direito a todos os jovens, crianças e adultos a uma educação, e uma educação cidadã e de qualidade. Então, o que aconteceu com essas aulas remotas foi um aumento de uma desigualdade de acesso, né? Que aí traz a questão da desigualdade social, um outro grande problema que nós temos na educação e na sociedade pernambucana e brasileira de uma forma geral, né? Em que houve uma disparidade, justamente nessa questão dessa desigualdade. Enquanto eu tinha uma escola particular dando um certo acesso a um determinado tipo de família, a uma determinada renda, né, familiar, enquanto a gente tem uma escola pública para um outro grupo, né, que precisa de um melhor atendimento pelas questões justamente econômicas, em que eles não tiveram, né, essa oportunidade dada pelo próprio governo, né? Então, só agora a gente está tendo aí uma possível fala da Secretaria de Educação, enquanto secretário, de uma possível volta, que não tem data. Os professores, por favor, parem de ficar tão aperreados. Então, já que estão tão aperreados por ter essa dificuldade com a aula remota, com lidar com o computador, por ver muitos dos seus alunos não tendo acesso, e às vezes nem querendo ter esse acesso porque não estão conseguindo o aprendizado. Então, já é muita coisa, muita questão psicológica, já existe uma pandemia aí, né, mexendo também com o nosso psicológico. Então, por favor, colegas, trabalhadores, né, companheiros, calma, não existe data, existe apenas uma formulação, né, de medidas para que a gente possa traçar pensando numa possível volta. Mas essa volta já tem data marcada? Não. A gente não tem data marcada, né? O que se pensa é o seguinte: numa possível volta, nós não teremos todos os alunos em sala de aula e na escola, né? E a ideia do governo, e essa é a conversa, é que nós tenhamos aulas presenciais e uma continuidade das aulas remotas, porém agora, eu acho que por pressão popular de pais, mestres e alunos, um olhar melhor, vamos dizer assim, principalmente na questão financeira, econômica, desse material para que os alunos possam ter acesso a essas aulas remotas na sua totalidade. Então, numa possível distribuição de modem, de internet ou de computadores, mas que tudo isso ainda está sendo pensado, está sendo discutido, né, levantado, e agora sim, por todos os entes, mais uma vez falando, os sindicatos, por pais, por estudantes e Secretaria de Educação, que é o que a gente pediu desde o início. Tiago, foi muito esclarecedora a tua fala, porque realmente eu estava vendo o desespero de muitos trabalhadores em educação por medo, porque assim, na escola pública a gente sabe que falta muita coisa já em dias normais, em pandemia, né? Aí bate aquele desespero. E outra coisa, assim, que você falou que realmente me toca, e eu, por estar em contato com eles, assim, os que têm internet, né? Porque muitos estão, assim, excluídos desse mundo virtual, por falta realmente de dinheiro, isso é uma realidade que a gente encontra. Eu vi esse final de semana uma entrevista onde estava se romantizando, né? A história de um professor que estava entregando as atividades da escola de bicicleta.
Gente, por que vocês estão romantizando isso? Isso é dever do Estado. O professor está colocando em risco a vida dele, quando o Estado deveria garantir isso aos nossos alunos, né? É um absurdo romantizar, achar isso bonito. Não é bonito, entendeu? Se ele está colocando em risco a vida dele, é um trabalhador que está garantindo o direito de acesso da educação dos trabalhadores, que é função do Estado, ele coloca a vida dele em risco por conta disso, né? Eu acho E se que isso você... estava... E as pessoas achando isso lindo, não é lindo, não. Para isso a gente tem um sindicato, por isso que é tão importante as pessoas serem politizadas, entender que isso não deve ser romantizado, né? E entender que a luta ela tem que ser instrumentalizada, assim, a gente tem que instrumentalizar essa luta, conscientizar as pessoas, né? Para que não haja também esse pânico e entender que a gente deve pautar essas coisas para lutar pelo certo, né? Não romantizar isso, né? Entender que trabalhador não tem que ser explorado, entender que tem alunos que não estão chegando realmente a essa educação, não está chegando a eles estão sendo excluídos digitalmente, né? E que isso é desumano, não é correto, e pensar em certas alternativas, sentar e discutir com todos os setores da sociedade como é que a gente vai reorganizar esse novo normal, né? É muito importante. Sim, sobre o Fundeb, é que também certo. muitos nos preocupa, porque não terá amanhã sem o Fundeb. Porque o Fundeb, eu acho que muitas prefeituras estados já passaram mais de 70% do orçamento e não terão como pagar os professores, não terá como, vai ter como ter escola sem Fundeb. Hoje era para ter votado o Fundeb. E eu gostaria que você desse um retorno a gente sobre a questão do Fundeb, assim, dar um feedback da gente, para a gente aqui, como é que está essa questão. Tá certo. Eu só gostaria de, só finalizando, Camila, me permita, em relação ao que você colocou, e muito importante, né? A educação hoje, ela sofre uma interferência, né? Uma intervenção muito grande por parte da forma como o capitalismo trabalha, né? A gestão pública, de uma forma geral, né? E, na verdade, o capitalismo vê mais uma gestão privada do que pública. Então, quando a gente vai para a televisão e vê aquele professor que saiu de bicicleta para entregar atividade, ontem, ao ver o Fantástico, né, houve uma reportagem sobre uma professora, né, de Libras, que ela pegava o próprio carro dela, com o seu próprio combustível, e, se eu não me engano, ela tinha um trajeto de 35 quilômetros para ir, 35 para voltar, 70 quilômetros, para levar, né, a aula a um aluno, né, especial, né, que precisava de uma atenção especial, por ser mudo e surdo, e o Fantástico deu uma ênfase a isso. A gente tem que ter cuidado, porque existe uma BNCC, e aí é por isso que eu falo que a gente pode ter um futuro debate sobre a BNCC, que quer justamente implementar isso junto a várias empresas que fazem parte deste capitalismo, que querem aumentar seu capital através da venda desse tipo de aula. Essa aula EAD, essa aula informatizada, com a ideia que vai chegar a todos, vai abranger a todos, que a gente tem que andar com a tecnologia que está aí, etc, etc. Então, a Globo está a serviço desse pessoal, desse material, desse capitalismo que nós temos aí, até porque ela precisa desse capitalismo para viver enquanto emissora. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Com relação à questão do Fundeb, olha, o Fundeb, eu lembro-me que antes de a gente parar com essa pandemia, era uma coisa que a gente já estava discutindo dentro do sindicato, né, nas nossas reuniões, nas nossas plenárias, e sempre que a gente se encontrava para debatermos, discutirmos, né, o futuro da educação, e a palavra de ordem era: este ano, o ano de 2020, a gente vai lutar por tudo aquilo que a educação ainda precisa ganhar, mas principalmente pelo Fundeb permanente, né? Então, para a gente ter uma ideia da importância do Fundeb para a educação de uma forma geral. Então, o Fundeb, né, é um fundo, né, nacional de desenvolvimento da educação básica. Ele surgiu como Fundef lá em 98, né, ainda não, era o Fernando Henrique, e ele ficou até 2006, quando ele passou de Fundef para Fundeb, com a abrangência que foi dada a ele, com algumas reformulações, né? Então, em 2007, ele passou a valer. Para você ter ideia, entre 2007 e 2010, houve um investimento, né, governamental na casa de 5 bilhões, né, de reais só para a educação
no Brasil, para a educação básica no Brasil, não é? Então, nós estamos aí com o Fundeb como medida provisória, que pode chegar ao final em 2020, e a gente precisa votar para que ele continue e essa medida deixe de ser provisória e passe a ser permanente. Por isso que muitas vezes a gente diz Fundeb permanente, né? Então é preciso que a gente procure ter contato com os deputados que estão para votar, né, o Fundeb amanhã, para assim, de certa forma, pressioná-los e dizer: nós precisamos do Fundeb, a educação do Brasil precisa do Fundeb. Então, é um fundo de investimento só em educação. Esse fundo ele vem de impostos que nós pagamos de uma forma geral, até do próprio ICMS, né, que é o nosso gasto com alimentação, né, com aqueles recursos diários. Veja só, eu até estava lendo, Camila, até o IPVA, o IPTU, existe uma porcentagem que dali sai para o Fundeb. Então, veja como é importante, não é, esse fundo. E ele tem que ser destinado todo para a educação, de uma forma que diminua ou acabe, e a ideia é essa, com as desigualdades sociais na questão educacional dentro do território brasileiro, onde escolas que têm maior necessidade recebam um pouco mais de recurso, né, em detrimento de escolas que já estão mais avançadas e podem caminhar melhor, para que haja uma igualdade da educação e não a disparidade, como hoje, veja, nós temos uma disparidade em torno de mais de 500% entre a escola mais desenvolvida e a escola mais precária. Há uma ideia de que se o Fundeb não for aprovado, essa disparidade chega a mais de 10.000% de diferença entre a escola mais desenvolvida e a mais precária. Então, é muito importante que esse Fundeb seja aprovado, não seja aprovado de acordo com o governo quer, tirar 5% do investimento do Fundeb para uma renda que substituiria o Bolsa Família. Veja bem, é tirar do pobre para dar ao pobre, como eu vi um dos deputados falando, não é? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso aí. E dentro deste governo que nós estamos enfrentando, né, de um governo que não deu atenção à educação, que está aí há 1 ano e meio, que entrou ministro, saiu ministro, em 1 ano e meio tivemos 3 ministros, estamos no terceiro, se é que temos ministro, né, e com vários escândalos entre eles. Né, desde a posse, até ele já estava atacando a educação, desde a posse, ele já começou atacando a educação. Escândalos que chegou ao ponto até de ferir a própria questão constitucional e também que diz respeito ao nosso judiciário, não é? Que democracia não se faz eu dizendo eu vou invadir, eu vou acabar, tem que acabar com tudo aquilo, não. Democracia se faz no diálogo, no debate com todos os poderes, o executivo, legislativo e judiciário. Com certeza. Ok? Então, companheiro, foi um prazer. Gente, ó, compartilha, curte, certo? Quem gostou. E assim, amanhã, quem assistiu o vídeo hoje, engajamento, ó, vota Fundeb, todo mundo também, tá certo? Foi um grande prazer, companheiro. Obrigada pelos esclarecimentos. Estou à disposição para toda a categoria, viu? Um abraço. E procure o Sintec, se precisar. Abraço. Tchau. Tchau.